Muito bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do Câmara Aberta, emissão feita em parceria entre a Coimbra TV e o Diário As Beiras. Temos 5 convidados nesta emissão: José Manuel Ferreira da Silva, dos Cidadãos por Coimbra, José Augusto Ferreira da Silva, dos Cidadãos por Coimbra, lapso, é porque temos outro Ferreira da Silva aqui no programa, por isso, que é José Manuel. João Paulo Barbosa de Melo, dos Coligação por Coimbra, Helena Mendes, dos CDS-PP, José Manuel Ferreira da Silva, do PS, disse bem, e Francisco Queiroz, por parte da CDU. Hoje vamos debater a questão relativa ao Convento de São Francisco. Na semana passada foi anunciado a criação de uma discussão pública no próximo mês relativo ao futuro, ou à programação, ou àquilo que se pretende para aquele equipamento cultural da cidade. Já Augusto Ferreira da Silva, dos Cidadãos por Coimbra, já é outra vez chamado José Manuel, os Cidadãos por Coimbra foram os primeiros a insurgir-se contra este anúncio e a forma como foi feito. O porquê? Bom, em primeiro lugar, dizer que haver discussão pública é uma coisa positiva, com a qual nós estamos inteiramente de acordo. O que nós estamos em desacordo e censuramos, e mais até com alguma indignação, é a circunstância de sistematicamente virmos, e não somos só nós, mas virmos, sobretudo eu, na Câmara Municipal, vir insistindo com a necessidade de lançar uma discussão pública séria, profunda, que defina esse objetivo, termos tido uma reunião na segunda-feira em que, mais uma vez, eu, a propósito da Igreja, suscitei a questão para quê, vamos discutir para quê. O Sr. Presidente nada disse e depois aproveitou uma iniciativa partidária, eleitoral, partidária, muito bem, não há mal nenhum nisso, ele tem direito a participar nas iniciativas que entender. Agora, aproveitar essa iniciativa para lançar essa ideia, quando não a discutiu, porque não é o Sr. Presidente da Câmara que vai lançar a discussão pública, é a Câmara Municipal que vai lançar a discussão pública. E, portanto, criticam a forma como foi feito este anúncio. A forma, a oportunidade e o desrespeito para com a Câmara Municipal. Que, aliás, não é de agora, é sistemático, é ostensivo, em algumas situações chega quase a ser provocatório, o sonegar informação à Câmara Municipal para depois, neste caso, numa iniciativa partidária, anunciar a discussão. Mas ainda vamos a tempo? Vamos a tempo de discutir? Vamos lá ver uma coisa. Vamos a tempo de discutir. Agora, há um pressuposto que é muito importante, que é o Sr. Presidente, também em desrespeito pela Câmara Municipal, já escolheu, pelos vistos, o seu gestor, o seu programador, o seu consultor, em ajuste direto. Ainda por cima que recaiu, como é sabido, é público, sobre um membro da sua lista partidária às eleições autárquicas. E, portanto, é preciso que esse facto não sirva não seja um constrangimento à discussão. Isto é, que não vamos para a discussão com o pacote já fechado, com o conjunto do programa já feito. Não nos venha aí, como em 2001, o World Trade Center, não é? Ou uma coisa, aliás, o Paulo Marques, no início da sua notícia, de há dias, punha várias hipóteses, desde a Orquestra de Viena ao lançamento de um carro XPTO até uma coisa, que não venha aí já o pacote fechado à custa desta consultadoria de que a Câmara também não tem notícia. E, portanto, eu penso que haja uma discussão pública séria e transparente, que não seja também feita para os próximos, como aconteceu com o do Terreiro da Erva, que nem os vereadores foram convidados também para ela, e, portanto, que haja uma discussão pública séria e transparente. Vamos a tempo, é claro, vamos a tempo. Muito bem. Em janeiro será inaugurado, provavelmente, ficará pronto, há sempre aquelas coisas de obra que é preciso ultrapassar, mas de resto penso que vamos a tempo, oxalá haja uma discussão como deve ser. Muito bem. O Dr. João Paulo Barbosa de Melo, a oportunidade em relação ao anúncio desta discussão pública, e se ainda vamos a tempo dessa discussão pública? Sim, para já boa tarde a todos. Vamos lá ver, eu para já faço minhas as palavras do vereador que me antecedeu, no essencial. Quer dizer, eu acho que o Convento de São Francisco é encarado por todos nós e todas as forças partidárias há muito tempo, este investimento grande que Coimbra está a fazer
É uma obra de Coimbra, vai ser uma das infraestruturas, tem potencial para tal e vai certamente sê-lo, uma das infraestruturas que vai ajudar Coimbra a dar um salto para a contemporaneidade que há muitos anos ambicionamos todos e que agora se torna possível por haver ali um espaço capaz disso. E, portanto, todas as iniciativas que vinquem este caráter de Coimbra, de nós todos, são absolutamente bem-vindas sempre. As iniciativas eu lembro no tempo em que foi Presidente da Câmara, criou até uma comissão. Não há trabalho realizado dessa comissão? Sim, há trabalho, até já havia uma programação. Vamos ver também, os timings para a obra eram diferentes. A obra já devia estar pronta há muitos meses atrás. Por contingências que nenhum de nós conhece totalmente, mas enfim, já nos inícios da atual Câmara, houve um problema com o empreiteiro que nós na Câmara nunca soubemos exatamente qual foi, mas o empreiteiro deixou de aparecer, assim terá acontecido. E, portanto, houve aqui agora um processo que voltou muitos meses atrás no tempo. Esse tempo, naturalmente, enfim, tem custos, mas hoje já não há nada a fazer. Hoje pegamos no que temos agora, temos que concluir a obra o mais depressa possível. Foi pena que isto tivesse ocorrido, porque o convento já podia estar a funcionar e já tínhamos até uma programação para um primeiro ano e até já tínhamos um orçamento, sabíamos que isso custaria à volta de 200 mil euros, para além dos custos de pessoal e de outras coisas. Tínhamos uma ideia, tinha dado esse teto, assim, isto não estamos em tempo de loucuras financeiras, temos que fazer uma programação que seja atrativa, que seja agradável, que atraia as pessoas, que traga Coimbra àquelas instalações fantásticas, e estava tudo feito, naturalmente, com o deslizar no tempo da obra por mais um ano e meio, naturalmente agora foi preciso recomeçar, ou será preciso recomeçar? Temo que agora com esta nova discussão, todo esse trabalho feito anteriormente tenha perdido. Eu acho que o trabalho que está para trás, perdido, não sei se está, porque ele foi entregue naturalmente na Câmara, e quem agora gera os destinos, naturalmente, tem acesso a essa informação, como a outras, e juntá-las a todas, e trará à discussão pública, porque a discussão pública não é perguntar o que é, tem que haver uma qualquer coisa em cima da mesa que se põe em discussão pública. Neste momento nós nem sequer conhecemos isso. Uma coisa é certa, mas dizia eu, e não quero deixar de dizer isto, tudo aquilo que em vez de puxar por este projeto que é de nós todos, que é de Coimbra inteira, o partidariza, e aquilo que ocorreu foi triste por isso, no fundo foi aproveitar uma iniciativa partidária para fazer anúncios de muito significativa importância para a cidade toda. Tudo aquilo que partidarize este processo foi algo que sempre tentámos não fazer, e acho que todas as forças políticas foram tendo esse cuidado até hoje, de nunca partidarizar aquilo que ali estava. Aquilo não é uma arma de arremesso eleitoral, não é uma arma de arremesso partidário, aquilo é o grande projeto de Coimbra para os próximos 10 anos. E para que continue a ser assim, este tipo de iniciativa, isto que ocorreu, de aproveitar iniciativas partidárias para fazer lançamentos, fica muito mal e não contribui para que nós todos continuemos a sentir aquela obra como a obra de Coimbra, a obra de nós todos. Muito bem. Dr. Helena Mendes, de parte do CDS-PP, o comentário em relação a este anúncio, a oportunidade em que ele foi feito, e também se ainda vamos a tempo de discutir, ou pelo menos as grandes linhas de programação para aquele espaço cultural da cidade. Bom, eu de facto, quando li esse anúncio, fiquei estupefacta. Pelo seguinte, eu faço parte de uma comissão formada no seio da Assembleia Municipal para acompanhar as obras do convento. Ora, acontece que nós reunimos uma primeira vez e foi definido, ficou assestado, solicitar ao Presidente de Câmara ouvir um engenheiro responsável numa primeira ação que desejávamos encetar. Na verdade, aparentemente nunca nos foi respondido. Eu também confesso que não tive feedback até este momento. A comissão é liderada pelo Bloco de Esquerda, pelos Cidadãos por Coimbra, pelos Cidadãos por Coimbra, que integra o Bloco de Esquerda, obviamente. Portanto, não disse nada de muito grave. Acontece que essa comissão existe, foi formada no seio da Assembleia Municipal, devia cumprir o seu papel, e qual não é o nosso espanto quando, numa ação estritamente partidária, nós vemos um anúncio de que a próxima Assembleia Municipal será no convento. Não será a próxima, uma das próximas. Uma das próximas será feita lá no próprio convento. Eu não sei se a Assembleia Municipal devia aceitar o repto do Sr. Presidente, porque, na verdade, eu acho que não respeitou minimamente
a existência de uma comissão e não tem que afinal de contas, a quem afinal de contas aparentemente não respondeu. Portanto, considero que as ações partidárias não devem ser confundidas com a coisa pública. Como foi dito atrás, o convento é uma obra fundamental para a cidade, é uma obra de todos, de Coimbra, e não deve ser partidarizada em circunstância nenhuma. Indignou-nos profundamente a forma como tudo isto está a ser conduzido. Sobretudo o anúncio público, nada contra o facto de uma força partidária ir visitar o convento, nada contra. No entanto, há anúncios que não se podem fazer nesse contexto, sob pena de se comprovar aquilo que já supunhamos que é uma grande confusão entre aquilo que é partido e aquilo que é coisa pública. Portanto, é nesse sentido que Muito deixo bem. aqui a nossa indignação. Antes de ouvirmos, em último lugar, talvez o Partido Socialista, neste caso o seu representante, passo aqui para Francisco Queiroz, do lado da CDU, também um comentário em relação a este anúncio, à oportunidade e também à necessidade de se discutir o futuro da programação cultural deste espaço. Boa tarde a todos. Naturalmente, em relação à discussão pública, há muito que a CDU vem a defender que seja feita uma ampla discussão envolvendo os agentes culturais da cidade, envolvendo os cidadãos de Coimbra, porque o que está em causa é demasiado importante em termos culturais, em termos económicos. Nós estamos a falar de um convento de São Francisco que terá, segundo as nossas contas, 14 espaços onde podem ocorrer simultaneamente eventos, espetáculos, exposições. Se somarmos a isto a igreja, são 15 espaços para cultura nesta cidade. Portanto, de facto, é uma obra grandiosa que tem que ser discutida amplamente. A forma como foi anunciada numa iniciativa partidária, estou de acordo com os meus colegas, não é minimamente aceitável. Quer dizer, o Sr. Presidente da Câmara está numa iniciativa partidária e aí anuncia a discussão pública da cidade, que deveria ser feito num primeiro momento pela própria Câmara, no órgão próprio, no sítio próprio, numa reunião de Câmara. E anunciar também que uma sessão próxima à Assembleia Municipal irá lá decorrer, enfim, não sei se está a fazer algum convite, que eu saiba, são órgãos completamente distintos, que cabe à Assembleia Municipal decidir sempre onde reúne, portanto, e não pode a Câmara intrometer-se naquilo que é a agenda ou aquilo que é ou que são as decisões, as intenções da Assembleia Municipal. Portanto, a CDU tem falado nessa necessidade de discussão. Ainda vamos a tempo? Não, a discussão tem de se fazer. Eu diria que é um imperativo para a cidade. Não é? Nós estamos a falar de algo grandioso que se pode transformar... podemos falar de que é a obra da década ou de algumas décadas da cidade. Não um elefante branco, mas calhar uma manada de elefantes. Não é? Se não for bem definido o que se pretende daquele enorme espaço, o Presidente da Câmara comparou, a querer que vem nos jornais, à soma de todos os espaços culturais da cidade do Porto. Não é? Portanto, creio que foi isso que disse e não andará longe da verdade. Portanto, estamos a falar de um equipamento que será fundamental, não só para Coimbra, mas para a região centro, para o país. Não é? Assim saibamos geri-lo e assim saibamos aproveitá-lo da melhor forma. E para isso é preciso a tal ampla discussão pública. Não é? Ele tem que ser um lugar de encontro daquilo que se faz em Coimbra em termos culturais, não é? E potenciador de outras iniciativas, e não pode ser ao contrário, mas esse é um risco, não pode ser ao contrário, qualquer coisa que venha pagar o que já hoje existe. Não é? Portanto, e essa discussão tem de ser feita, como envolver todos os outros espaços, como envolver todos os outros agentes culturais desta cidade, como envolver a cidade e a região. Portanto, essa é a grande discussão que urge fazer. Dr. Ferreira da Silva, um comentário em relação a tudo o que foi dito pelos seus colegas aqui de programa e também, já agora, se concorda com o facto de o Dr. Manuel Machado ter anunciado esta discussão pública e alguns factos sobre o futuro do equipamento numa visita estritamente partidária. Ora, muito bem. Eu penso que há aqui um enorme equívoco de toda a oposição. As eleições autárquicas ainda bem muito longe e, portanto, era bom que todos nós pensássemos em trabalhar com a seriedade que efetivamente a Câmara Municipal de Coimbra está a fazer. Quando há 30 anos, talvez pouco mais, o Dr. Mendes Silva, de saudosa memória, Presidente da Câmara eleito na lista do Partido Socialista, adquiriu para este centro de congressos de que estamos agora a procurar fazer
discutir aqui neste espaço, utilizou uma expressão que ficou na altura muito sublinhado e nos ouvidos de todos, é mãos à obra. E é efetivamente esses mãos à obra que está a incomodar a oposição. Mas porquê é que diz isso? Porquê é que não diz faz. Isso? Mas porquê é que diz isso? Eu vou continuar e vou ter a oportunidade de poder explicar. A oposição, se o PS ou a Câmara liderada pelo PS não faz, é criticada por não fazer. Fazendo, é criticada por fazer. Vamos lá nós entender isso. Por isso eu dizia que a campanha eleitoral ainda bem um pouco longe. O centro de congresso, o espaço que está ali, é sabido, é um enorme espaço operacional e multifuncional, com enormes áreas e, portanto, implica uma discussão ampla por todos os órgãos que compõem a nossa autarquia. E um deles é a própria Assembleia Municipal. Há já um ano, e a oposição tem, portanto, memória muitíssimo curta, há já um ano, a Assembleia Municipal, por proposta dos cidadãos de Coimbra, constituiu uma comissão para discutir ou alinhavar o que se pretende que seja a discussão pública do que é que queremos fazer naquele centro de congressos, naquele amplo espaço. Sabemos nós que só tem um auditório para 1.200 lugares sentados, só por aqui dá para vermos a dimensão. E o facto é que... Quantas vezes reuniu essa comissão? Essa comissão reuniu uma vez para discutir o modus faciense. A coordenadora é exatamente dos cidadãos de Coimbra. Portanto, essa comissão não funcionou, não andou por diante. Mas por culpa dos cidadãos por Coimbra ou por culpa de todos os elementos que compõem essa comissão? Não interessa arranjar culpados. O que interessa é pôr mãos à obra, é fazer, é criar, é desenvolver a cidade de Coimbra. E é nisso que o PS está apostado. Quer os cidadãos de Coimbra se aborreçam, quer o PSD se aborreçam, quer a CIDU se aborreça, quer o CDS se aborreça. A obra é para continuar, é para fazer e é para programar. E é feita por quem tem responsabilidades. E quem tem responsabilidades, porque esse mandato foi descumprido, é o Partido Socialista, sob a presidência do Dr. Manuel Machado. E é isso que estamos a fazer. Agora, não se pode e não se deve, num regime democrático, cercear o direito de expressão, seja a quem for. E é isso que está ao cabo e ao resto aqui em causa. Numa iniciativa do Partido Socialista, e que podia ser também uma iniciativa de uma outra organização partidária qualquer, o seu Presidente da Câmara, usando do seu direito de expressão, um direito que Abril lhes conferiu, referiu pura e simplesmente que em Abril, e ainda estamos a um mês ou dois, se vai começar uma discussão. Portanto, uma ideia estratégica, um anúncio. E isso aborreceu. No fundo, o que a oposição quer é que isso não se discutisse. Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Tendo havido uma reunião de Câmara no dia anterior, onde foi discutido também a abertura de concurso para as obras na igreja, não era eu vou usar aqui um chavão, de bom tom em termos políticos ou até mesmo institucionais, ter dito que no dia seguinte iria haver uma visita por parte do PS e queria anunciar a abertura dessa discussão pública no mês de abril? Faça a pergunta de uma forma... Se a memória me ocorre, eu penso, inclusive, que nessa reunião anterior da Câmara Municipal esteve agendado a adjudicação da empreitada, do arrendamento da empreitada... E foi também, nesta reunião foi também discutida esta questão do... Era mais importante, a meu ver, a construção, o reinício dos trabalhos, o investimento de mais de 7.500 milhões de euros por parte da Câmara a desenvolver aquilo, como sabe, iniciou uma empreitada mal gerida, do que propriamente estar a falar ali de programação. Portanto, a ordem de trabalhos
E a informação estava aí esgotada. E se a curiosidade na programação, de alguma maneira, assolava a oposição, desculpem lá, se de alguma maneira essa informação da programação do futuro convento, daquilo que iria ser construído, quando se pensava se esta curiosidade assolava, bastava qualquer um dos seus vereadores perguntar, e nada disso questionaram. E sabe porquê? Porque a oposição está interessada em não se fazer. E o PS é exatamente o contrário. Quer fazer, e há de fazer, e a obra irá para a frente, e a progressão vai com a discussão pública. Quer a oposição queira, quer a oposição não queira. Muito bem, vou só dar um minuto agora a cada um para expressarem um comentário final. Começo talvez pelo Dr. Francisco Queiroz, de parte da CDU, um comentário em relação a estas frases por parte do representante do Partido Socialista. Eu percebo que há situações que é um bocado incómodo, enfim, de dizer certas coisas, não é? Ultimamente temos visto, por exemplo, muitos comentadores da área do PSD tentarem encontrar as mais mirabolantes desculpas para os episódios do Sr. Primeiro-Ministro. E agora aqui pareceu-nos um pouco o mesmo a nível local, não é? Portanto, de facto, na última reunião de Câmara até foi perguntado concretamente quando é que se ia fazer a tal discussão pública, quando é que íamos discutir o programa do convento. Não é? Portanto, essa questão tem sido colocada em diversos momentos e eu creio que ninguém em Coimbra está contra essa discussão pública, muito pelo contrário, a CDU tem-o defendido muitas vezes, mas todas as outras forças políticas o têm feito. Creio que é fundamental que Coimbra, como disse na minha primeira intervenção, discuta a fundo, a sério, o que se pretende com aquele equipamento que é um enorme equipamento para Coimbra e para a região e, portanto, obviamente, todos nós queremos que ele seja uma enorme mais-valia para a cidade e para o Conselho e para a região. E, portanto, essa discussão tem de ser feita, envolvendo o mais possível todos os cidadãos. O local e a hora que estava... O local e a hora, volto a dizer o que disse há pouco, para anunciar é que não é de facto feliz, não é? Inclusive fazer referências à Assembleia Municipal. O Presidente da Câmara pode ter as opiniões que quiser sobre a Assembleia Municipal, não pode determinar os locais de reuniões da própria Assembleia Municipal. Enfim, poderá fazer uma sugestão nesse sentido, não mais do que isso. Não é? Muito bem. Doutora Helena Mendes, um comentário em relação a estas declarações por parte do Presidente da bancada socialista não da Assembleia Municipal. Estar no papel do Dr. José Manuel Ferreira da Silva. É um papel muito ingrato, muito difícil, que ele tentou tornear da maneira mais habilidosa e mais inteligente que conseguiu, mas de facto é impossível escamotear a situação. É impossível que não se relacione diretamente o facto de o Presidente da Câmara ter escolhido uma ação partidária para anunciar questões que deviam ser de Coimbra, de todos os partidos e suprapartidárias, para anunciar uma Assembleia Municipal futura lá. É impossível, isto não tem como ser como direi, justificado. Bom, eu espero que a discussão pública se inicie o mais rapidamente possível, com a participação de todas as forças interessadas da cidade e de todas as pessoas, porque é uma obra demasiado grande, demasiado complexa. Pode-se falar na obra da década ou de várias décadas do Conselho? Pode, e sobretudo Coimbra não pode deixar que se transforme daqui a alguns anos no problema da década. E nós temos notícias de outros grandes empreendimentos, não provavelmente tão grandes, mas que não acabaram bem, e nós em Coimbra temos que fazer tudo, e para isso não pode haver nenhuma confusão entre o partido e o Convento de São Francisco. Muito bem, Dr. João Paulo Barbosa de Melo. Eu diria, mais palavras para quê? Acho que está tudo dito e tudo explicado nesta matéria. Já se percebeu que não é assim que as matérias de Coimbra devem ser tratadas. Eu julgo que aqui esta mesa estamos todos de acordo, inclusive o Dr. José Manuel Ferreira da Silva. Só uma nota breve. É bom, claramente, o Convento de São Francisco e esta obra, que já tem, que é conhecida, ela vem sendo discutida em Coimbra, se calhar ainda não a parte da programação, porque essa não faz sentido discutir a programação antes de ter a certeza de quando é que aquilo fica pronto,
E às vezes diz-se, não estava ainda, estava muita coisa preparada, mas não tinha sido nada anunciado, porque havia de facto a incerteza sobre o momento em que a obra ficava pronta, como se tem visto. Uma coisa é certa, há sempre um ruído fundo, mas isto estava a ser mal gerido. Em 2 anos e pouco fez 95% da obra. No outro ano e meio que passou até agora, fez 0 factos. Fez 0. Neste ano e meio esteve parado. E nos 2 anos e pouco que antecederam, a obra fez praticamente toda. Não toda completamente, ficou um bocadinho por fazer, que é o que está agora. Que, aliás, vai sair mais caro aos conimbricenses do que devia sair por causa das histórias rocambolescas que ocorreram neste último ano e meio, com a saída do empreiteiro, com aquilo tudo. Isto, no fim, o que vamos saber é que vai haver menos fundos comunitários, infelizmente, e a obra vai ficar alguns milhões de euros mais cara. E eu tenho o gosto de dizer, enquanto eu estive à frente da Câmara, aquela obra deslizou, em termos de custos, 0. Deslizou, enfim, uns pozinhos, como todas, mas menos de 0,5%. E era bom que continuasse a ser assim, e tenho a certeza que, certamente, a Câmara atual também zelará para que seja o mais possível assim. Só que estamos agora já a falar de orçamentos que já ultrapassam aquele que era o orçamento original. Ou seja, neste momento já é absolutamente certo para todos nós que a obra vai ficar bastante mais cara aos conimbricenses. Sendo assim, é ainda mais importante que ela funcione, que ela sirva para transformar a face cultural e a face económica da nossa cidade de Coimbra. E é para isso que nesta fase em que agora estamos, e é nesta fase em que temos que estar todos de acordo e que temos que, no fundo, ou temos sobretudo que nos entender no que é essencial para que isto não fuja, para que este projeto não fuja de Coimbra. Muito bem, Dr. José Augusto Ferreira da Silva. Bom, quanto ao que disse o meu colega José Manuel sobre a posição do Partido Socialista, eu acho que ficamos esclarecidos, não vale a pena fazer comentários, porque conhecemos a estratégia de atacar para defender e, de facto, não saiu bem. Não saiu bem porque a realidade é que sistematicamente ao longo deste ano e tal, vimos falando nisso. Vamos discutir, vamos saber para o que é que está a fazer. Mas recordo até uma sessão em que foi o engenheiro João Aidos com o arquiteto, em que foram propostas umas alterações e nós, mais uma vez, salientamos para que estas alterações, como é que se quer fazer mais uma sala de espetáculo pequena, de teatro, aparentemente, quando temos 2 na cidade, 2 equipamentos na cidade de qualidade, de dimensão, nunca fomos ouvidos. Portanto, quanto a isso estamos esclarecidos. É claro que o problema não é só do Partido Socialista. O Dr. João Paulo Barbosa de Melo sabe, recordar-se-á que nós também nós cidadãos de Coimbra censurámos a circunstância da comissão que ele criou, que também não se percebeu muito bem como é que aquilo funcionou. E também isso também sempre dissemos que era preciso fazer discussão pública, também por parte do PSD. Porque aquela comissão que, pelos vistos, tem um trabalho, a gente também não o conhece. E, portanto, é preciso que isso também fosse discutido. E por isso é que nós defendemos que o programador, o gestor do convento, de uma dimensão destas, como foi dito por todos em relação à região, ao país, isto tem de ser uma obra a ser gerida com grande categoria, com grande competência. E por isso é que nós defendemos que também isso deve ser através de concurso público para a gestão e para a programação e não ficar na vontade do Sr. Presidente da Câmara, que pode ter uma excelente ideia, não está em causa isso. Está em causa que uma obra desta dimensão tem de ser através de concurso público para que, efetivamente, todos sejamos envolvidos e o processo de escolha seja transparente e rigoroso. Muito bem, só para terminarmos, doutora José Manuel Ferreira da Silva, só um pequeno comentário, porque já estamos mesmo no limite do tempo, mas o PS garante que esta obra ou que este equipamento vai ser bem gerido com os dinheiros públicos? Eu tenho previamente que vos dizer que fez agora um ano, mais propriamente em 1 de março de 2014, estiveram presentes todos os representantes, penso eu que todos aqui estivemos, no seu lugar penso que esteve o meu colega Sampaio Nora, onde aí se falou abundantemente de tudo que envolvia, toda a problemática que envolvia o convento. Esteve lá o arquiteto Carrilho da Graça, que tudo nos explicou. Esteve lá também o presidente da Assembleia Municipal, que na altura manifestou o desejo de efetuar ali logo possível uma reunião da Assembleia Municipal.
E foi acolhendo isso que o Presidente da Câmara, na visita que fez, teve ocasião de sugerir, como exatamente que disse aqui o Sr. Vereador Queiroz, que sugeriu que, indo ao encontro daquele desejo manifestado há um ano, ali se realizasse uma sessão da Assembleia Municipal para dar a conhecer a toda a população de Coimbra o que era ali aquele espaço. E o que eu estou aqui a dizer foi que eu aquilo ouvi em discurso direto, porque estava presente. Fui o único de todos que estamos aqui que lá estivemos presentes. Portanto, o que eu estou a dizer não li nos jornais, nem me foi contado por ninguém. Fui eu que assisti e que vi. E, portanto, foi uma mera sugestão, indo ao encontro de um outro desejo, manifestado há um ano atrás pelo Presidente da Assembleia Municipal. Em relação à pergunta que eu lhe fiz, em relação se o PS dá essa garantia de que aquele equipamento vai ser bem gerido. Obviamente que vai ser bem gerido e vai ser gerido com o que se discutir na cidade e vai ser todas as ideias são bem trazidas, porque se quer ali é um bom espaço para a cidade. Mas eu não posso deixar passar em claro o que há pouco disse o Sr. Vereador João Paulo Barbosa de Melo, porque disse que no seu tempo, enquanto presidiu a Câmara, se realizaram 95% da obra e 0% neste último ano. Bom, é preciso não esquecer, primeiro não foram 95%, foi substancialmente menos. E depois não se fez 0%, porque, como sabe, a empreitada foi suspensa e já na sua altura, eu quero aqui lembrar a ata da Câmara de uma deliberação de 3 de dezembro de 2012, tomada sob um ofício da empresa que entrou na Câmara 3 dias antes, que é a deliberação número 6.018, que só diz assim: aceitar que os prazos de caducidade do direito de ação em curso se suspendam até à assinatura do contrato de empreitada, no qual se passará a prever que os litígios emergentes do mesmo sejam dirimidos em tribunal arbitral, bem como os termos da contagem de tais prazos. Ou seja, que nessa altura havia uma derrapagem enorme dos prazos, havia entrada de água que inutilizava todo o auditório e toda a empreitada, criava problemas ultrapassáveis para o futuro, podemos dizer que iria destruir essa enorme obra para a cidade e que, portanto, todo esse ano que o Sr. Vereador Barbosa de Melo diz que foi 0, foi muito, porque nesse ano salvou-se o convento de São Francisco. Muito bem. O Convento de São Francisco é um tema com certeza que vai voltar a estas emissões do Câmara Aberta. Foi um prazer ter estado convosco. Voltamos dentro de 2 semanas.